noite. Essa é mais uma edição do programa Superação, através do qual iremos contar a história de pessoas dignas de admiração. Eu sou o Pierre Varenga, tenho 48 anos, sou professor de inglês, enxergante e tenho ao meu lado na apresentação deste programa Roberta Cordeiro. Boa noite, meu nome é Roberta Cordeiro, tenho 46 anos, sou enfermeira, DV total desde 2008. Hoje, a nossa convidada é a Vera Fonseca, que perdeu a visão definitivamente aos 22 anos, em virtude de sequelas ocasionadas por uma febre reumática na primeira infância. E mesmo com tantas adversidades, conseguiu tornar-se independente e hoje administra um grupo no WhatsApp para instruir outros deficientes visuais. Boa noite, Vera. Olá, boa noite, Vera. Olá, tudo bem? Boa noite, eu sou a Vera Leão Fonseca, tenho 38 anos, moro na cidade de Nova Serrana, Minas Gerais, sou casada há 8 anos com Clóvis Fonseca e o objetivo do grupo que eu criei, né, que nós criamos, né, foi para tentar ajudar as pessoas com deficiência visual, acessibilizar ou encontrar, né, eletrodomésticos que já têm acessibilidade. Por causa disso, a gente resolveu criar o grupo, porque a gente vê que tem muitas dúvidas relacionadas a isso. Como foi exatamente que você perdeu a visão? Então, a minha visão, eu perdi, foi através de uma febre reumática que eu tive com os meus 4 anos. Na verdade, a gente não sabe, eu nunca fiquei sabendo realmente se essa febre, se aconteceu aos 4 anos mesmo, se foi antes. Só sei que a perca da visão foi com os 4 anos. Na verdade, não foi nem a perca da visão, foi o início da perca. Porque, na verdade, de todos os problemas que eu fui me acometendo, o pior deles, e o que foi mais, assim, por último, foi o da visão. O primeiro que se apresentou foi a questão de andar, né? Porque eu comecei a andar com dificuldade e cansava muito. Eu era criança, aí eu ficava muito. Eu queria muito ficar pedindo colo. E a minha mãe não reparava nada, tipo assim, ela não prestou atenção. E até que um dia, minha tia, que prestou atenção, que descobriu que eu estava andando, puxando um pouco de uma das pernas, né? Ela chamou a atenção da minha mãe, mostrou para ela. A minha mãe, a princípio, não acreditou muito. Daí para frente eu fui piorando. Aí depois eu fiquei internada. Aí, tipo assim, como esse problema, ele tem as fases. Tem dia que a gente tá todo dolorido. Tem dia que a gente tá sentindo nada. Nas juntas, principalmente, né? Você tem inflamação nas juntas, né? Isso, essa semana agora mesmo, ontem mesmo eu tava toda inchada. Agora hoje eu desinchei bastante. Então, tipo assim, ela tem esses estágios. Aí eu acho que eles faziam aqueles negócios lá de remédio, chazinho, e melhorava alguma coisa. Aí eles pensavam que o negócio estava fazendo efeito. E foi ficando. Sim. Você devia ficar numa onda meio dopada para um negócio, né? E parecia que tinha melhorado, né? E foi Uma ficando. poção mágica. Na solução nem mágica, nenhum tipo de solução, né? Aí foi ficando aquele troço lá. Mas eu quero saber o seguinte, aí evoluiu para vista. Aí foi parar na sua córnea. Só que a apresentação do problema na córnea foi uma das últimas coisas que eu tive, né? Assim, foi tudo primeiro, depois foi na córnea. Aí afetou o olho esquerdo. Aí quando eu cheguei no Belo Horizonte, comecei a fazer os tratamentos, fui na Santa Casa, de lá eles foram me mandaram no caso do oftalmologista, eles mandaram para o Hilton Rocha, que também é um hospital de referência, né? E eu comecei a tratar no Hilton Rocha, fiz várias cirurgias na época, só que nesse meio tempo, aí a visão foi piorando do outro olho também. Eles estavam cuidando de um olho, e estavam cuidando dos dois, mas só que eles estavam dando prioridade ao olho esquerdo, né? Só que nesse meio tempo,
eu tive outras febres, e aí foi piorando, e aí atacou o lado direito, né? A córnea direita. Até que quando eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, 9, 10 anos por aí, eles fizeram a última cirurgia. Aí eu falei com minha mãe, não tem jeito mais, porque o que dava para ser feito no olho dela já foi feito. Aí nessa mesma época nós tínhamos que mudar daqui. Aliás, aqui não, né? De Belo Horizonte. Nós teve que ir embora. Ainda foi para Bahia. Lá na Bahia não tinha médico. Onde nós moramos era uma cidade muito, muito humilde, uma cidade pequena. Nem hospital tinha na época. Lá na Bahia a gente morou de 94 até 99, lá na Bahia. E aí, como é que estava a sua visão nessa época? Você estava perdendo já gradativamente, nesse período que você estava lá na Bahia? Nessa época eu já tinha perdido bastante mesmo, mas eu ainda enxergava. Mas o suficiente, assim, para mim eu enxergava, mas não no suficiente para ler um livro, por exemplo. Eu não conseguia ler, eu não via uma letra. Para mim ver uma letra tinha que ser uma letra gigantesca, para mim conseguir entender o formato da letra. Até que eu via, mas eu não conseguia traçar a letra, não conseguia o formato dela, eu não via. É uma foto, eu conseguia ver a pessoa, mas eu não conseguia identificar quem era. Então, tipo assim, aí a minha visão era bem curta, mas dava para mim. E foi evoluindo ao ponto de você perder totalmente? Você hoje não enxerga absolutamente nada. Hoje é zero. 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 E uma outra coisa que eu queria te perguntar: você tem quantos irmãos e irmãs? Nós somos em três no total, né? Eu tenho uma irmã, que é mais. Os dois é mais novo que eu, né? Todos os dois. Ô, Vera, e me diz uma coisa, alguém mais na sua família, algum irmão, teve problema de visão ou febre reumática? No caso, na minha família, para falar a verdade, todos, eu acho que minha família inteira tem problema visual. Só que o problema deles é que os problemas simples, né? De miopia, astigmatismo, agora, igual o problema que eu tenho, nenhum tem. E você lembra exatamente do momento em que você perdeu a visão? Ainda que você estivesse enxergando pouco, você ainda enxergava. E aí, de repente, bum, não enxerga mais nada. Você lembra desse exato momento? Sim, do exato momento eu lembro. Não lembro do o dia exatamente, mas o momento, a data, sim. Aliás, eu não lembro a data, né, mas lembro o dia. Foi. É que eu fui perdendo depois, quando eu já estava com quase uns 21, 22 anos por aí, eu fui perdendo mais rápido, tipo assim, eu chegando ao fim, né? Nessa época eu chegava pouquinho, pouquinho, bem pouquinho mesmo, só claridade, alguns vultos. Só que eu ainda via alguma coisa bem, assim, destacava, né? Algumas coisas grandes, ou então alguma coisa com a cor mais forte. E eu tinha o hábito eu dormia num quarto lá que a minha janela dava para fora, assim, e deitada na minha cama eu vi tipo uma serra, sabe, um morro, assim. E aí eu gostava muito de ficar olhando isso. Aí deitada na cama eu conseguia ver o céu e o morro ao mesmo tempo. Parecia que se encontrava, assim. Eu gostava de ficar vendo isso de manhã. E eu acordei, olhei e não vi. Eu só vi claridade. Uma claridade mais clara, isso. E a primeira coisa assim, que eu abri a janela e eu vi foi um vulto mais claro e um vulto um pouco mais escuro, que seria o céu e seria o verde. Mas ver mesmo que eu via, eu não consegui ver. Aí eu sentei, né? E eu sentei e primeiro assim observei, vi que eu não estava vendo, mas eu cheguei da janela, e não estava acreditando. Aí eu cheguei da janela e olhei, né, realmente não estava. Nesse dia eu chorei muito, entrei em desespero, fiquei muito nervosa, custei me acalmar. E, e eu ficava olhando, né? Não vai voltar, não vai voltar, não vai voltar. E não voltava, né? Isso que eu ia te perguntar. Foi nesse momento que você entendeu que você ia perder a visão de vez ou ainda demorou um pouco a cair a ficha, né? Porque ali você constatou, não estou enxergando, mas pode ser que ainda volte ou você foi a partir daí que você se entendeu como uma pessoa que não enxerga. Na verdade, eu fiquei imaginando assim. Meu pensamento assim, agora eu tenho que me acostumar que eu não enxergo mais. E aí eu pensei, aí o meu pensamento foi, agora eu vou ter que agir, eu vou ter que fazer, tudo que eu fazia sem ver, agora eu tenho que aprender. Como é que eu vou fazer agora para mim entrar no carro? Como é que eu vou fazer agora para me descer um degrau? Como é que eu vou fazer? Sem ver, eu vou ter que aprender a fazer isso sozinho.
E eu falei assim, agora eu tenho que aprender a fazer sem ver mesmo. Foi meu pensamento, mas tipo assim, vou voltar a enxergar? Não. Você mencionou no início, Vera, que você é casada. E como é que foi isso? Você conheceu seu marido antes de perder a visão ou após? Como que vocês se conheceram? E ele veio muitos anos depois. Eu conheci ele pelo chat do Popovox, que é o chat que os deficientes entravam muito na época de, nas meados de 2005 até 2015, antes do WhatsApp. O pessoal era antes do WhatsApp, era muito chat. E depois aí veio o chat, o e-mail, aí depois foi acrescentando. É o chat de pegação. As pessoas iam lá para. Ali eles falavam de tudo. De tudo que você imaginar tinha ali. Eles faziam de tudo. Então, tipo, até hoje lá tá bem. Hoje tá bem escasso, o pessoal quase não tá entrando mais, não acabou, né? Mas, tipo assim, naquela época, o chat servia para tudo. Para vender, para fazer tudo. E aí vocês se conheceram nesse chat. Uhum. A gente se conheceu mesmo. Morando na mesma cidade, cidades diferentes, como é que era? Na época que eu conheci ele, eu tava morando em Minas, na cidade de Patinga, né? E Já tinha deixado a Bahia para há trás. muitos anos, nossa. Já tinha migrado de novo. Não, depois disso eu já tinha brigado, não sei quantas vezes já. Já tinha passado por Brasília, Goiás, Macapá, né? Já tinha Não, eu, passado. não, eu não cheguei, só saí de Minas uma Aí vez. voltou para Minas. Na verdade, eu só saí de Minas para morar mesmo, foi só quando eu fui para Bahia, né? Mas aqui em Minas eu morei. Quando eu tava. Eu morei em Belo Horizonte, depois morei em Nova Era, depois eu fui para Patinga. Então foi assim. Mas aí quando você o conheceu, você estava morando em que cidade? Na época que eu conhecia, eu estava morando em Patinga. E ele estava morando lá no Mato Grosso, numa cidade chamada Apiacás. Quase perto dele. E aí conta. Aí começaram a conversar ali pela internet, e aí até que de repente marcaram um encontro. Na verdade, a gente começou a conversar no mês de janeiro de 2015. Aí nós estamos conversando. Quando foi no mês de julho. No mês de julho, eu mudei para Nova Serrana, que é onde eu resido hoje, né? Eu mudei para cá porque meu avô faleceu, então, tipo assim, as coisas ficaram mais difíceis lá e nós tínhamos uma casa aqui na Nova Serrana, nós mudamos para cá. Aí eu mudei para cá, nós continuamos conversando. Aí a gente estava namorando já a gente namorava pelo chat e pelo Skype na época. Aí nós marcou ele vir, na verdade ele marcou dele vir aqui pra gente marcar o casamento. Já de Sim. vez. Peraí. Vocês não tinham se encontrado, ele ia para marcar o casamento? Já veio marcar o casamento. A gente tinha se encontrado ainda não. Ah, vocês não tinham se conhecido pessoalmente, não tinham se encostado e já iam marcar o Exatamente. casamento. Na verdade, a gente pensou em marcar o casamento à distância. Isso que eu chamo de um casamento no escuro, né? Total. Não, isso aí foi totalmente mesmo. Sobre todo, literalmente e Realmente, figurativamente falando. totalmente. Aí, ele foi todo assim, no escuro mesmo. Aí na verdade, a gente pensou assim: vamos marcar o casamento à distância? Aí você vai vir só pra gente casar, né? Só que aí ele falou: não, eu vou dar um jeito, eu vou ir primeiro. Na verdade, ele estava querendo que eu conhecesse para ter certeza, sabe? Mas por mim, e eu já marcava, né? Ele falou: não, vou ir. Aí ele ficou de vir, ele veio no mês de. Era para ter vindo no mês de agosto. Aí o mês de agosto não deu para ele vir, tudo no ano de 2015. Aí não deu para ele vir, e nessa época eu já estava morando aqui na Serrana. Aí ele foi marcando, aí aconteceu um monte de coisa, enfim, no mês de setembro ele conseguiu vir. Aí ele veio no mês de setembro, aí ele chegou aqui na terça-feira, mais ou menos umas 2 horas da manhã. Quando foi na quarta-feira, a gente conversou. Não, na terça-feira. Ele chegou às 2 horas da manhã, aí nós conversamos de dia na quarta-feira. Nós foi lá e marcou o casamento, e aí chegou em casa e ele foi embora. Mas vem cá, mas aí vem e aí, né? Como é que é? Se dá uma pegada para ver se rola ou não? Tipo, marca de casar sem nem ver se rola uma química ali na hora do lespe-lespe, nada? Uns pega assim, bem de leve, né? Não foi muito pesado, né?
Entendi. Porque Já bastou. a gente não ficou sozinho, não teve nem como dar uns pega, porque o povo, todo mundo olhando a gente, admirando, né? Porque o Clóvis, ele, tipo assim, ele quando veio para cá, ele já tinha, ele tá com 33 anos, na família dele, ele é deficiente visual desde criança, e ele nunca namorou. E a família dele achou que ele nunca ia namorar, nunca ia casar. Então, tipo assim, eles custaram a cair a ficha que ele tava namorando. E aí, vocês casaram? E a partir daí o quê? Ele veio morar na sua cidade? Sim, aí nós pegou, nós marcou casamento, né? Aí nós marcou para bem, porque tipo assim, você tem que marcar uma data de um mês para lá, né? Aí nós pegou e marcou 3 meses de distância, mais ou menos. Nós marcamos no setembro para casar em dezembro. Aí ele pegou e voltou para a cidade dele. Daquilo era quase 3.000 quilômetros. Aí ele pegou e voltou para a cidade dele, vendeu as coisas que ele tinha lá, carro, igual o computador, um monte de coisa que ele tinha lá e vendeu, umas coisas dele. E quando foi em dezembro, dia 6 de dezembro, ele chegou aqui de novo. E aí ele voltou. E quando foi dia 11, nós casamos. Outra coisa que eu queria te perguntar. Na nossa conversa prévia, você mencionou algo sobre deficiência visual, de alguma maneira está relacionada à sexualidade aflorada. Queria que você falasse sobre essa questão de sexo. E você criou um grupo, não foi? Um grupo, acho que Sexo e Saúde, algo relacionado ao tema, para orientar pessoas. Eu criei um grupo chamado Sexo e Saúde, inclusive o grupo existe até hoje. Eu não sou mais administradora, né? O meu grupo era assim, o intuito dele lá no início era para trazer informação para o pessoal. Tanto é que com a gente trouxe muita informação. A gente ensinou muita coisa, o pessoal aprendeu muita coisa. Que tipo de informação vocês trouxeram sobre sexualidade? Você pode dar um exemplo? Cada dia a gente levava um tema, né? Sobre uma doença sexualmente transmissível ou algum outro tipo de coisa. Outra coisa, tipo assim, que a gente trouxe lá também falando, foi sobre pessoas que não sabiam partes, né, do corpo feminino, onde era igual, tinha pessoas que não sabiam onde era o clitóris da mulher, pensava que era numa região e era em outra. Então a gente também ensinou. Tem gente que ainda acha que as duas passagens são as mesmas, né? A passagem do sexo e do xixi. Tem gente que não entende que são dois buraquinhos diferentes, né? Exatamente. Mesmo pessoas que enxergam. Exatamente, a gente lá, que a gente falou assim que o, né, que é onde a urina é no lugar, a menstruação, não, mas não é no mesmo lugar, não. Eles achavam que era tudo no mesmo lugar. Há muito tempo, por incrível que pareça, homens que fazem sexo e ainda assim, com mulheres, né, heterossexuais, enfim, e ainda assim não sabem que são passagens diferentes, né? A gente buscar informação na internet é muito bom, mas só que às vezes muitas vezes a pessoa não sabe como buscar aquela informação, sabe? De onde está tirando a informação, né? Isso que é o problema. Pode ser uma informação errada. Isso porque na internet tem de tudo. E quando às vezes você vai na internet ou alguma coisa e tipo assim, é assim. Tipo, eu acho que é assim, mas não conserta, né? E não vai perguntar se realmente é muitas vezes por vergonha, porque a família não se abre para poder contar, para poder explicar como que é aquilo ali, como faz. Tantas pessoas que estavam ali no grupo que não sabem, por exemplo, se depilar com um simples prestol d'água, eles não sabem, tipo, como é que faz para passar o prestol d'água sem se cortar? Porque a família não se ensinou a se enxergar, e não cortar a mão, não se machucar. Porque a família não ensinou que você tem que é, se depilar, você não pode ficar assim. Aí tem gente, para você ter ideia, tem meninas, mas acontece com mulheres, de 20, 30 anos, que a mãe dá banho. Ela não sabe tomar um banho sozinha, até hoje. E qual é o problema que ela tem? Visual, só, mais nada. E a pergunta que não quer calar aqui falando do sexo. E a bengala, ajuda ou atrapalha na hora do sexo? Pode acabar virando um apetrecho sexual, um brinquedinho? Não, pior que não, viu? Acho que de todos os brinquedinhos, é o que menos, é o que ninguém vai usar. É hora de largar a bengala, né? Aliás,
É hora de mudar de bengala, né? Não é verdade, acho que nessa hora, Outra bengala vai entrar em ação, né? que é qualquer coisa, menos bengala, viu? O pessoal, pra você ter uma ideia, eles perguntam pra gente, cego faz sexo? Como que você faz sexo, Ó, gente? como É, eles assim? perguntam, entendeu? Ué, esse pessoal tá meio retardado, né? Pergunta idiota. Mas pergunta, Aproveitar que a gente está falando de besteira aqui, é, começamos a brincar, queria que você contasse pra gente algumas histórias engraçadas que você lembra. Você tem uma história do táxi, que você me contou em algum momento. Você podia contar pra gente? Você lembra de qual história eu tô sim, falando? eu lembro. Conta pra gente o que que aconteceu. Eu fui de táxi com minha mãe pro centro da cidade aqui, o taxista era nosso amigo, demais, né? E aí já entrei conversando com ele, negócio sempre fazia. Aí minha mãe também, nós conversando com ele lá, batendo papo com ele, aí de repente o telefone dele tocou, só que o telefone estava silencioso, e ela atendeu, e ele estava conversando comigo, ele continuou conversando. Eu pensei que ele continuou conversando comigo, que ele estava falando como se estivesse falando comigo ainda. E, tipo, ele não cortou o assunto. E eu respondendo, cara, e perguntando e falando. Eu perguntava, ele respondia e tal. E a minha mãe vendo assim, e ficou parada olhando e não falou nada, não. Aí depois que eu já tinha ficado uns 2 minutos fazendo aquele mico lá, aí a cara cutucou a roleta no telefone. Eu não sabia onde enfiar minha cara. E ele perguntando: quer que leve quantos quilos de carne você? 50 gramas? O pior, o pior é que a conversa batia direitinho. Eu não lembro o assunto que nós estávamos, mas a conversa nossa estava batendo direitinho, só. E eu tô lá, pagando um mico, minha mãe deixando. Eu me lembrei de situações assim que acontecem comigo, do tipo, alguém, tô na rua e alguém me dá um tchau, eu dou um tchau, assim, não conheço a pessoa, finge que conheço, de repente eu me toco e a pessoa tá dando um tchau pra alguém atrás de mim, né? Mas com aquela cara de babaca, assim, né? Ah, meio que desculpa, desculpa, e vai saindo. Bom, infelizmente a gente vai ter que chegar ao final. O papo tá ótimo, mas agora eu queria, para acabar, falar um pouquinho mais do grupo que você criou no WhatsApp, lá sobre eletrodomésticos, para dar acessibilidade às pessoas. E eu sei que isso foi se transformando, né? Atualmente, o grupo acaba não funcionando mais apenas só para isso. Você tem temas diários para debates. Como é que funciona? Como é que você controla essa dinâmica de debates? Eu sei que tem entrevistas que acontecem ali também. Conta um pouco para a gente da dinâmica do grupo atualmente. Então, na questão do grupo, sim, quando a gente criou o grupo, no primeiro momento era para falar só da Airfry. A gente queria falar da Airfry, receitas da Airfry, porque o que o deficiente usa de Airfry e micro-ondas, eu acho que posso dizer para você que os 95% usa. E Olha, mas eu sou enxergante e vou te falar que eu também é o que eu uso. Na minha casa não tem nem fogão, para você ter uma noção. cozinha não, é meu filho? Não, não no fogão. Aí o pessoal lá tá assim agora também. Tudo automatizado agora, ninguém quer saber de fogão mais não. É, fogo é uma coisa meio medieval, né? Já foi, né? O pessoal lá é tudo na Airfry, micro-ondas. O que Aí o grupo começou com esse foco, ensinar as pessoas a fazerem coisas no air fryer. Pessoas que não enxergam. Isso, vamos passar receitas, porque a Airfry, ela trazia muita dúvida. Hoje em dia, já não tá tendo mais tanta dúvida, igual, tipo, eu posso fazer um doce de leite na Airfry? Antigamente o pessoal tinha dúvida. Tem como fazer uma pipoca? Tem como cozinhar um legume na Airfry? Então, tipo assim, o pessoal tinha muita dúvida disso. E aí, quando eu comprei um Airfry, eu falei assim, nós começamos a fazer testes aqui em casa. Eu falei, um dos testes que a gente fez é cozinhar o ovo na airfry. Tem como? Tem. Vamos ver. Aí eu falei, aí um dia eu tava navegando aqui pelo meu Facebook, eu vi um grupo chamado Loucas por Airfry. Aí eu falei com o Cláudio, vamos criar um grupo assim no WhatsApp pro pessoal do deficiente visual, aí a gente passa a receita para eles. Aí, e algumas dicas. Aí, bom, mas aí eu fiquei enrolando aqui para criar o grupo, e depois eu pensei. Aí eu até comentei, se a gente for criar só sobre airfry, não vai dar, porque vai chegar uma hora que nós não vai ter mais assunto. Não, então vamos ampliar esse negócio um pouco. Falar sobre eletrodomésticos. Sorvete de manga no air fryer, né? Começa. Vamos falar sobre eletrodomésticos? É, aí, tipo assim, vamos. Aí eu pensei, não, já sei, vou falar. Eletrodomésticos acessíveis, pronto. Que aí a gente vai englobar tudo. Aí a gente colocou eletrodomésticos acessíveis. Aí eu comecei a distribuir, a compartilhar o link do grupo.
Aí o grupo, quando ele foi criado, ele tinha uma não temática. Aliás, ele tinha temática diária, todo dia era temática fixa. Aí depois eu fui mudando. E hoje, fixa, a gente tem 3 dias na semana, que é a segunda, que a gente fala que eu conto a sua história, que a gente pega, o pessoal conta a história de vida deles, e a gente sempre busca um tema dentro da história para se contar. E as terças-feiras ficou loucos pro airfry. Aí, só que, tipo assim, vamos para airfry outra coisa. Aí nós colocamos airfry, receitas e dicas. Aí fica assim. E na quinta-feira, eu comecei agora, não tem um mês ainda, eu criei uma temática também fixa que é de falar sobre receitas low carb, veganas e para diabéticos, porque tem muitas pessoas com diabetes e muitas vezes a pessoa quer comer uma coisinha diferente e não sabe o que fazer, né? Aí a gente foi criar. E os sábados tem o bate-papo. Vera, como é que a gente faz para acessar o grupo? Aí tem o link, né, do WhatsApp, a pessoa entra pelo link, ou pode mandar mensagem no meu WhatsApp também, que aí eu adiciono se quiser. Mas uma pessoa que não te conhece, por exemplo, a gente pode fazer o quê? Deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo para as pessoas acharem? Ou tem um nome? Ela... Pode, pode deixar o link do grupo, pode deixar o meu contato também se alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar mais alguma coisa, porque vai que alguém ficou com alguma coisa, né? Bom, infelizmente chegamos ao fim do programa. Vera, eu queria agradecer imensamente a sua participação e te desejar muita sorte aí pelos seus caminhos de dar acessibilidade às pessoas. Vera, muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite. Eu também eu agradeço muito a participação, pelo convite, né, para participar, muito obrigada. E qualquer coisa, nós estamos por aí, é só chamar que a gente está aqui. E valeu mesmo.